Informações importantes no esporte nesse comecinho de semana, tem um um atacante oferecido para o Leão na temporada de 2025, essa informação vindo aqui de Goiânia. Da mesma forma, eu quero comentar sobre a situação envolvendo também o Thiago Heleno, onde o empresário do zagueirão confirmou sim uma procura do esporte nos últimos dias, a minha opinião a respeito desse cenário e outras opções para a camisa 9, olhando o ano que vem. Por exemplo, um dos artilheiros desta temporada foi o Alejandro, com 15 gols na Série A. Quanto custa o Alejandro? Será que compensa o esporte ficar de olho nesse jogador? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Futebol Team. Conto com a inscrição de cada um de vocês e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Finalzão de ano não tem Campeonato Brasileiro, mas tem os jogos da Champions League pegando fogo nesse meio de semana e todas as odds com as melhores cotações do mercado é com a Betfair. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o xerifão, Thiago Heleno, jogador de 36 anos de idade, que está em contrato, vamos colocar numa reta final, vai. O vínculo dele vai até dezembro de 2025 com o Atlético Paranaense e a sua situação está indefinida para o ano que vem. Foram 52 jogos desse ano, com 3 assistências. E segundo informações da Folha de Pernambuco, o Sport tem interesse e sondou o zagueiro Thiago Heleno, de 36 anos. A informação, inclusive, foi confirmada pelo empresário do jogador. Tá aqui esta arte do TNT Sport Recife, uma página muito boa, inclusive recomendo para você seguir por lá. Não é minha, tá bom? Apenas de outra pessoa aí, mas que faz um excelente trabalho. Acho que a gente tem que ressaltar as coisas boas também no futebol, tá bom? O Thiago Heleno, acontece o seguinte: há essa indefinição por conta muito mais do rebaixamento, mas não quer dizer que, por exemplo, o Thiago Heleno não queira continuar no Atlético Paranaense. Não é esse cenário, tá? Até porque ele é sim um dos líderes do elenco, dos 52 jogos que fez nessa temporada, foi titular em todos eles. Mas uma questão, por exemplo, de uma reformulação, algo que pode acontecer no Atlético Paranaense, ou o próprio jogador querer um novo ar para a temporada que vem. O Thiago Heleno, que jogou por poucos clubes aqui no Brasil, parece que é muito, mas não. O cara ficou muitos anos no Cruzeiro, depois passou rapidinho no Corinthians, ficou um tempo no Palmeiras, e aí foi para Santa Catarina. Para o sul do país, ficou no Criciúma, não jogou, e aí fez uma boa Série A pelo Figueirense, e chegou no Atlético Paranaense em 2016. Então, basicamente, ele jogou, entrou em campo por 5 clubes diferentes no futebol brasileiro, algo que é raro, ainda mais para um jogador já medalhão, como é o caso do Thiago Heleno. No meu entendimento, existem medalhões bons e ruins. O Thiago Heleno é um bom, tá? Ele é aquela referência dentro de campo, é aquele jogador que não desiste de nenhuma bola e que até hoje segue atuando em grande nível. Você pode observar o mapa de movimentação, o cara não tem contusão também, foram 26 jogos na Série A, todos como titular. Tá um mapa mais preenchido até mesmo pelo lado esquerdo do campo, mesmo o Thiago Heleno sendo destro, 1,87 m de altura. Outra questão, no Brasileirão do ano passado, o mapa mais preenchido também nesta região central. 2022, um mapa também preenchido. Então dá sim para dizer que o Thiago Heleno ele joga bem mais caindo pelo lado esquerdo do que propriamente pelo lado destro do campo. Isso é um bom sinal, e principalmente para saída de jogo. É um zagueiro que consegue sim dar amplitude nessa saída de bola, carregar ela sem grande dificuldade até o meio de campo. Bate bem pênaltis, ele até parou um pouco de pênaltis nos últimos anos, tanto é que ele não fez gol nesta última temporada, mas já teve sim alguns momentos goleadores. Lá em 2016 foram 5 gols, 2017 mais 5, acabou que parou um pouquinho nisso, nos pênaltis durante a partida, mas em disputa de penalidades sempre tem aquela característica de bater muito forte. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Thiago Heleno. No meu entendimento, é um cara que tem experiência e poderia sim servir muito bem ao elenco do esporte para o ano que vem. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição do nosso vídeo. Com excelentes cotações nesta quarta-feira de Champions League. Vitória do Atlético de Madrid pagando 1,07 a cada real apostado. Acho que o Arsenal também vence o Mônaco em casa, pagando 1,30. O Feyenoord contra o Sparta Praha, vitória pagando 1,38. Vitória também do Milan contra o Estrela Vermelha, a 1,26, e vitória do Stuttgart contra o Young Boys, agora sim, na cotação de 3,14. Um bilhete desse aqui, se você apostar, por exemplo, R$15, e ele acontecer, volta para você 47,16.
lá com a Betfair. Vou deixar todas as informações, lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir, colocar mais emoção nos jogos que você acompanha, nas competições que você curte mundo afora. Sempre está disponível com a Betfair. Link aqui embaixo, faça o seu cadastro na descrição do vídeo. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um atacante oferecido para o esporte no ano que vem, segundo informações do jornalista Thiago Menezes, da Rádio Band News de Goiânia. Um abraço para o Thiago Menezes, conheço ele inclusive, é muito bom jornalista, com informações quentes lá no seu Twitter. Ele garantiu o seguinte, que o atacante Alano, que está de saída no Criciúma, não terá o seu contrato renovado com o Goiás. Ele estava emprestado ao Tigre Catarinense na primeira divisão, e foi oferecido ao Sport novamente. O Sport que já especulou, o Alano. Falando ainda sobre a questão do Alano, é um jogador que para mim tem uma dificuldade muito grande na finalização de jogadas. É um jogador que tem uma característica de velocidade, de passadas largas, de explosão, puxar o contra-ataque, é muito intenso dentro de campo, volta para marcar, é um bom atleta nesse quesito físico, tá? Um jogador que consegue sim suar muito, mas no aspecto de atacante, não dá. É um jogador que marca pouquíssimos gols, não tem uma participação efetiva, eu não contrataria para a primeira divisão, a princípio oferecido, mas sem negociações com o Sport. O Alano tem 29 anos de idade, revelado nas categorias de base do Botafogo, ainda vai muito cedo para o Cruzeiro, em meados de 2015. Defendeu também o Bahia, o CSA, passou no futebol de Portugal, do Japão e também na Turquia. Em Portugal ele até teve um bom desempenho em 2021 pelo Santa Clara. Foram 2 gols e 5 assistências em 25 jogos, mas como eu falei, acho que para a Série A não é de fato uma boa opção para uma primeira divisão, ainda mais no primeiro ano de retorno à elite. Por falar em atacante, opções para o esporte que precisa se reforçar para o ano que vem, um cara que muito torcedor, eu vi alguns perguntando sobre a questão financeira, se compensa ou não, é o Alejandro, para a temporada de 2025, centroavante de 24 anos de idade, artilheiro da Série A pelo Vitória, com 15 gols marcados e 4 assistências. Em 34 aparições, fez uma reta final impressionante, ajudou muito o Vitória nesta permanência e conquistou uma vaga na Sul-Americana de quebra para o ano que vem. Marcou gols aí na reta final contra Botafogo, Fortaleza, Grêmio e Flamengo, empatando com o Yuri Alberto, com 15 gols cada um. O Alejandro, acontece o seguinte, ele pertence ao Red Bull Bragantino, tem vínculo por lá até o final da temporada de 2026, então é sim um jogador valorizado e com contrato longo no Red Bull Bragantino, porém está emprestado até o final dessa Série A pelo Vitória. A questão dele principal é o salário, aliás, é o valor de compra. O Vitória fez uma proposta de 16 milhões de reais há mais ou menos um mês e meio atrás, 2 meses, para comprar o Alejandro em definitivo, e foi recusado pelo Red Bull Bragantino. O clube paulista quer 36 milhões para negociar o jogador. Então a grande questão é essa, dependendo, se o Vitória não tivesse feito nenhuma proposta, eu até entenderia, às vezes está fazendo um charme, talvez se oferecer uns 20, 15, aceita. Não é o caso, o Vitória fez proposta oficial, papel timbrado, 16 milhões e foi recusado na hora pelo Red Bull Bragantino. Então essa é a questão, o cara tá valorizado, centroavante no Brasil é raro pra caramba e é muito jovem, O Alejandro tem só 24 anos, tem muita lenha para queimar ainda, e esse contrato longo e valorizado lá no Red Bull. Pode deixar a sua opinião, se fosse para fazer um investimento pesado, eu pensaria assim no Alejandro, para o esporte no ano que vem. Pode deixar a sua opinião, o que é que você pensa a respeito desse cenário. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e confira também a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as cotações para os jogos deste meio de semana na Champions League e muito mais. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!